A Lede Lara, grande Lede Lara, que explicou bastante para a gente um pouco da visão dele em relação ao quanto esta questão do açúcar pode ainda impactar, principalmente em relação ao preço também do etanol, tá? Então tem aqui, falei agora de raiz e lembrei desse ponto importante, tá lá também no nosso portal da BMC News, tá? bmcnews.com.br. Tô de olho aqui também nos nossos canais do Telegram, do portal também da BMC News, tava olhando um pouco mais da abertura dos mercados internacionais e hoje tá todo mundo derrubando as cadeiras aqui. É que vocês não viram os nossos bastidores na hora do break. Alexandre Cabral conseguiu derrubar aqui parte do nosso cenário. Deixa eu só atualizar aqui porque eu vou receber duas grandes pessoas. Eu até brinquei que eu não teria roupa à altura dessas duas feras que estão aqui comigo agora, que eu tenho o prazer de chamar Roberto Dumas, estrategista-chefe do Voit, professor do INSPER, e ele, Marcelo Suano, cientista político, internacionalista. Vou olhar para essa câmera aberta. Boa tarde para vocês, mestres. Boa tarde, Paula. Prazer estar com você. E boa tarde, doutor Suano. Boa tarde, Alexandre Cabral. E mandar um abraço para minha querida Isa, que está se recuperando. E estamos com saudade de você. Volta logo. Mamãezinha Isa. Mamãezinha Isa. Mamãe Isa, Suano, obrigada. Olha, para mim é uma honra, Paula. Boa tarde a ti, boa tarde ao professor Cabral, boa tarde, professor Dumas, boa tarde a todo o público que assiste e um grande abraço para Isa. Parabéns por tudo. Romeuzinho chegou maravilha. Na área. Agora só um detalhe, para mim é uma honra estar ao lado de três gênios, né? Ai, gente, esse programa hoje não pode terminar meio de 30. Eu vou falar pro diretor ali que tá me ouvindo derrubar o próximo programa. Olha, vocês dois, eu tenho um problema muito sério na minha vida pessoal por conta de vocês dois. Eu tô com os livros dos dois lendo ao mesmo tempo. É assim, né? Eu tenho uma admiração enorme pelos dois, aí eu começo a ler o livro do Dumas, aí eu falo, não, mas eu tenho que acabar também o do Suano pra conversar com ele. Aí você desiste do Dumas, aí eu fico 10, 15 dias no livro do Suano, eu volto 10, 15 dias do Dumas. Eu ia trazer pros dois verem, que eu fico anotando, e é verdade, eu vou lendo os dois ao mesmo tempo. Eu não sei, é maravilhoso o conteúdo, são conteúdos até inclusive diferentes, mas que me prendem muito o meu lado, né, aguçado de curiosa. Parabéns, na verdade, para vocês dois. Quero deixar aqui esse Deu um trabalho danado, mas obrigado. É uma honra. Eu estou escrevendo um outro livro sobre o Brasil. Eu não vou ter nenhuma deselegância nele, mas eu corro o risco de ser preso. Porque eu vou falar por que essa máquina não funciona. Por favor, cuidado, porque eu quero tê-lo aqui, senão eu vou ter que ir lá te visitar e gravar lá dentro da cadeia com o Suano, que eu não vou deixar de falar com ele da voz. Bom, antes de eu entrar em temas até polêmicos, o nosso querido Cabral tá aqui no estúdio também, gente, ele só mudou de lado, tá? Foi aqui pra outra bancada da Débora, mas ele tá ali concentrado, deixa ele um pouquinho, daqui a pouco eu chamo ele pra nossa conversa. Antes de eu entrar em relação a outros pontos, eu queria só começar perguntando para você, Dumas, sobre as questões de políticas monetárias, né? Afinal, Dumas, grande economista também, importante de te entender, queria entender um pouco mais da sua visão em relação ao posicionamento desses comunicados. A gente teve FED ontem, Banco Central aqui no Brasil, que aí depois eu vou desenrolar um pouco mais as nossas questões internas, mas eu queria entender também as questões de políticas fiscais inflacionárias, por conta principalmente da fala de Christine Lagarde, que também teve um aumento de 0,5 ponto percentual agora há pouco. Veja, o que a gente viu foi que os Estados Unidos estão um pouquinho mais dovish. Estão um pouquinho mais dovish. Não quer dizer que eles vão parar de subir a taxa de juros. Eu até anotei aqui o que ele falou, porque é importante a gente falar, olha, tem uma interpretação, novos aumentos serão apropriados para atingir uma postura de política monetária suficientemente restritiva para o retorno ao centro da meta de 2%. Ou seja, taxa de juros indo para 4,75%, para mim o negócio vai pelo menos para 5,25%. Ele mostrou uma postura um pouco mais dovish, que o pessoal esperava 0,75. Agora, ele também falou que o mercado de trabalho continua aquecido. Então, você pode ver que, se ao mesmo tempo, apesar de você não ter falado, apesar de estar mais dovish, o Banco Central brasileiro ele foi muito mais hawkish. Ou seja, aí você fala, mas ele foi mais hawkish por causa da inflação? Ele não foi deselegante a ponto de falar, olha, eu estou sendo mais hawkish, mais pró-política monetária contracionista, porque você tem algumas falas do governo, querendo tirar a independência do Banco Central,
falando que não é necessário, e isso nós já até falamos aqui, em 1977 teve um paper de Kydland Prescott, falando da importância da independência operacional do Banco Central, porque a coisa, se você me permite, é coisa rápida. Você tem uma coisa chamada salário real, que é o quê? É o salário dividido por preço. Então, quando a autoridade monetária fala que vai te entregar uma inflação, vamos supor, baixa, que é, vamos supor, o que está na meta da inflação, e ele mente para você e te dá uma inflação alta, bem acima da inflação, o que acontece? Você incorpora no teu salário uma inflação baixa, o Banco Central te enfia uma inflação alta, o salário real cai. O salário real cai, o custo de produção cai, o nível de atividade econômica aumenta. Aí você chega no erro de falar o seguinte, poxa, então o Banco Central deveria mais é que mentir para todo mundo. Não, aí entra a teoria das expectativas racionais. Você não é enganado toda vez. Se o Banco Central tentar te enganar de novo, ou tiver algum impacto político que quer te enganar, ele já sabe, o agente econômico já sabe que vai enganar e já coloca na negociação do salário uma variável erro. No final, o salário sobe mais do que a meta na inflação, você aumenta o preço, o salário real fica constante e o nível de atividade cai. Gente, isso é 1977, ganhador do Prêmio Nobel da Economia. Isso já deveria ter passado essa discussão. E como não passou essa discussão, a declaração do Banco Central, ele falou, olha, nós estamos um pouco mais preocupados, claro, ele usou o aspecto do arcabouço fiscal, como ele sempre usa, agora vem na minha opinião. Eu acredito no arcabouço fiscal, mas eu acho que o arcabouço fiscal vai vir muito, mas muito luz, muito aberto. Cabe muita coisa. Eu acho que isso é minha opinião. Em nenhum momento o Banco Central falou que faria isso. Mas eu acho que isso prejudica. E também o governo falou que quer mudar a meta da inflação. Que quer mudar de 3,25 para 4. Isso já mudou, desancorou a expectativa da inflação. Então, o que o Banco Central fala? Puxa vida, você desancora a meta da inflação que eu tenho, que é 3,25, então eu vou falar para você o seguinte, a minha meta de taxa de juros provavelmente vai continuar até dezembro desse ano, 13,75, que eu estou mirando lá para 2024, que a inflação vai ficar 3,06. Ou seja, foi muito mais hawkish. Então, você pega o Brasil muito mais hawkish, os Estados Unidos muito mais dovish, você pega um câmbio a 4,99, isso sem falar também que acabei esquecendo da Christine Lagarde. A Christine Lagarde subiu 50 basis points, porque o problema da Europa não é que está ruim, melhorou um pouco. Graças ao fim do lockdown da China, que melhorou um pouco o lockdown da China, mas aí tem um ponto também, que o nível de mortes vai aumentar muito, porque a China não tem uma estratégia de saída, nem todos os idosos estão vacinados com a terceira dose, então o número de mortes vai aumentar, talvez a população vão se auto-infligir lá na frente um lockdown. Porque eu não acredito em números da China totalmente. Mas eles falaram que 7 mil chineses morreram antes do lockdown. Meu Deus, 7 mil chineses morreram no meu bairro. Morreram no meu bairro. Como é que a China inteira teve uma morte de 7 mil? E agora já 60 mil foram contaminados e a Universidade Fudan da China já estima que 1,5 milhão serão ceifados à vida, etc. Mas, de qualquer maneira, o lockdown terminou, o preço de commodity está subindo, está ajudando a Europa. Então, aquilo que se achava que seria uma recessão certa, não fica muito certo, pode ser apenas um soft landing. Por outro lado, com o aumento do gás natural que teve da guerra da Ucrânia, isso fez com que muitos países da zona do euro, da União Europeia, que faz parte da zona do euro, que quem faz parte da zona do euro faz parte da União Europeia e não o inverso, e o Reino Unido deram subsídios para a energia elétrica. E ao dar subsídios para a energia elétrica, o déficit fiscal desses países e a perspectiva de dívida pública desses países subiu. E a curva de juros subiu. Então a gente já sabe que mesmo que não subisse os 50 basis points, se você for ver a curva de juros desde 2019, 2020, 2021, a curva de juros dos principais países,
principalmente se você olhar Reino Unido. Ela está subindo. Pronto, consegui comentar os 3 pontos que você me pediu. Muito bom. Suano, rápido. Aproveitando essa análise dele, né, do Dumas ali, um ponto que ele traz para a Europa, essa questão principalmente em relação à situação econômica da Europa, me fez lembrar aqui de um outro ponto que eu queria tratar aqui com você. A gente teve a visita de Olaf Scholz, né, chanceler da Alemanha aqui no Brasil, logo em seguida ali daquela volta da viagem do Lula a América Latina, América do Sul aqui, no qual se discutiu muito a questão do Mercosul. Olaf Scholz tentando trazer também, né, um entendimento entre União Europeia e Mercosul. Eu queria entender um pouco da sua visão, como que você avalia, quais os pontos que a gente pode destacar, né, benéficos ao Brasil, desta união, vamos dizer assim, dessa aproximação novamente das políticas externas que Lula tem tentado fazer agora, neste início de ano, e trazer, né, a pergunta que muita gente ficou fazendo, quais são os benefícios para nós brasileiros em ter uma reaproximação com esses países da América do Sul? Pergunta é fantástica. Primeiro porque coloca um cenário... E complicada. Bem complicado. Eu vou tentar apresentar de uma maneira extremamente clara, objetiva, crítica, mas entendendo a crítica como quais são os limites de aplicação de uma determinada afirmação sobre a realidade, não que está errado. Mas isso se aplica apenas até aqui porque não leva em consideração outros fatores. É o conceito kantiano de crítica. Então é assim que eu vou tentar apresentar para que as pessoas não digam que eu sou oposição, só estou vendo o lado negativo. Não é isso. São duas perspectivas de política externa que são colocadas à mesa. Nós tínhamos a do antigo governo, o governo que saiu, Sua Excelência, presidente Jair Messias Bolsonaro, em que ele partia do princípio de que os interesses nacionais deveriam reger a maneira de você formular a política pública de como se relacionar com os demais atores do mundo. E os demais atores do mundo não são apenas os países, os demais atores do mundo são os países, são corporações multinacionais, são organismos internacionais, são organizações não governamentais internacionais que transitam pelo mundo com autonomia, às vezes entram nos países para tratar de projetos porque recebem fundos para tanto. Em síntese, o que o presidente Bolsonaro dizia é: nós temos que partir dos nossos interesses individuais e evitar participar de acordos multilaterais que sejam maléficos para nós, porque os nossos interesses têm que estar acima de todos os princípios. Era uma coisa interessante que, dentro da lógica do presidente Bolsonaro, havia a ideia de que nós tínhamos que fazer um saneamento do Estado. Não à toa, muitas pessoas diziam, isso é coisa de neoliberal. Neoliberal é um termo que eu sempre achei que é uma falha, um erro, é inadequado. O neoliberalismo, aqui o Dumas, que é um economista, ele pode dizer, o Cabral, que também é economista, pode dizer, você, Paula, que acompanha, veja, o neoliberalismo ele foi na logo depois da Segunda Guerra Mundial, era o termo que se adotou para dizer: já que tudo é estatizado, como é que a gente cria uma nova ordem econômica em que, a partir do Estado, sem ele ser o agente e o cliente preferencial das empresas, nós podemos, afinal de contas, ter uma economia dinâmica com a sociedade sendo o protagonista. Aí eles criaram uma coisa que era o ordoliberalismo, que seria o verdadeiro neoliberalismo. O que faz o Estado? Ele define as regras. E a sociedade caminha. Qual é o papel do Estado? Fiscalizar se as regras estão sendo cumpridas por todos para que haja isonomia na aplicação de benefícios ou punições. Porque assim o Estado não vai beneficiar ninguém. O Estado não é cliente. E o Estado não é o elemento essencial, o principal da economia. Veja, isso surge depois da Segunda Guerra Mundial. Quando veio a ideia de neoliberalismo atual, veio em função da política da Margaret Thatcher. Mas a Margaret Thatcher ela não estava criando um novo liberalismo. A Margaret Thatcher ela olhou e disse assim: não é possível, nenhuma economia funciona com o Estado não tendo austeridade, o governo não sendo austero. Então nós temos que fazer uma limpeza para que caiba ao governo fazer um papel, que é o de coordenar, e caiba ao Estado apenas reger a maneira como a sociedade vai se regular. E deixa a economia tocar sozinha. No primeiro momento a gente tem um impacto, depois, em médio e longo prazo, a gente recupera tudo isso. Qual é a grande questão? Trouxe o termo neoliberalismo de uma forma pejorativa. E quando o Bolsonaro veio e aplicou uma nova ideia de que ele tinha que fazer a austeridade do Estado, acompanhando aquilo que o Temer fez, que foi a grande reforma de colocar o teto fiscal, todo mundo falou: mas peraí, esse cara tá louco. Isso é neoliberalismo, só trouxe pobreza. Não é que só trouxe pobreza.
Os resultados das políticas neoliberais na América Latina produziram imediatamente muito desconforto por uma razão simples. Nós tínhamos o Estado como principal agente criando uma casta de indivíduos que eram dependentes exclusivamente dele. Aí você tem um governo inchado, um Estado inchado. Quando chega alguém e diz, vamos fazer a limpeza, qual é o grande problema? Você faz a limpeza, aí vai, por exemplo, fazer a privatização. Por que o empresário vai privatizar, vai comprar uma empresa para deixar a empresa do jeito que ela era? Ele vai dizer, vamos botar racionalidade nisso, porque a dinâmica pela própria economia vai fazer que surjam outras empresas e o mercado de trabalho vai ser suprido por isso. Ora, só que não dá tempo, isso não se faz em 2 anos, 3 anos. Essa é a crítica que se faz aos tais ditos neoliberais. Não dá tempo, porque tem um bando de gente que depende. Qual é a consequência imediata? Revoltas e indivíduos querendo o retorno daquele passado idílico que só quebrou a sociedade e o Estado. Voltando para a pergunta da política externa, para encerrar o mais rápido possível. Só para te interromper um minuto, que me lembra uma coisa, desculpa te interromper, não, claro. Mas me lembra muito bem a frase maior de Joseph Schumpeter. A antítese do capitalismo é a estabilidade. Olha só que interessante. A antítese do capitalismo é a estabilidade. Ou seja, para o capitalismo você tem que ser instável. Exato. Você tem que ter testado. Você não pode ter estabilidade que você olha, fica medíocre. Vou até tirar o óculos. Desculpa, aqui. Não, mas olha, é interessante você ter trazido isso, porque a lógica que veio no governo do Bolsonaro era dar uma sequência para você criar uma realidade capitalista. Porque o Brasil não é capitalista. Essa é a grande verdade. Nós temos sonhos de capitalismo com algumas pessoas que acreditam e põem toda a sua energia acreditando nessa possibilidade. Mas nós temos ainda um vínculo muito grande com ideias socialistas, ideias de Estado como grande protetor. Por exemplo, previdência pública. É algo que eu digo, nós não precisaríamos ter esse desespero com a previdência pública. Se nós educássemos a nossa sociedade para fazer investimentos, para tratar, dar uma educação financeira, para que cada um fizesse a sua aposentadoria a partir dos 14 anos de idade, porque ele já sabe como lidar com dinheiro. Ninguém sabe lidar com dinheiro no Brasil. Ou seja, só para voltar, o Bolsonaro, aí o que ele faz? Dentro dessa lógica de nós temos que fazer a austeridade do Estado, então nós não podemos ter muitos gastos com os organismos internacionais, porque o organismo internacional é muito simples. Quem está lá tem que pagar. Além disso, o que um organismo define, o organismo internacional, é o resultado de um regime internacional. O que é regime internacional? Nós 4 aqui estamos aqui, somos países e temos um problema comum. A gente faz um pacto de como resolver esse problema. Mas como é que vai garantir? Cria-se uma instituição para regular e garantir que vai ser aplicado o pacto. Cria-se um organismo internacional. A gente paga esse organismo, faz, e depois aquilo que é decidido ali nós temos que incorporar na nossa legislação interna. O que o Bolsonaro falou? Por qual razão eu vou estar continuando de trabalhar com organismos internacionais que são prejudiciais à nossa economia? Porque eles não estão entendendo que a gente tem que fazer o saneamento da máquina pública. Porque para fazer o que eles estão falando, nós temos que manter o mesmo modelo. Foi aí a ruptura do Bolsonaro. Aí ele imaginava fazer uma pulverização de acordos bilaterais, mas aí tem que fazer a crítica. Ele não teve habilidade política e não entendeu algumas coisas que são essenciais. Se você tem uma festa em que ninguém gosta de você, mas você tem que ir nela, vá, não deixe de ir, porque você não vai saber aquilo que estão falando mal de você lá. Ele se afastou. Ele se isolou em até alguma medida e continua apostando nisso. O que o Lula fez? Ele chega e diz, isso é uma herança maldita, episódio 2. Né? Isso é uma herança maldita, a primeira herança maldita foi do FHC, que era uma justificativa para fazer a sua política, e diz, nós vamos restaurar o outro modelo. Qual é o modelo? Trabalhar com organismos multilaterais, investir na integração, trabalhar com acordos que possam ser de blocos. Por qual razão? Porque se ele trabalhar em acordos bilaterais, aí eu vou trabalhar com a Inglaterra, com a França, vou trabalhar com os Estados Unidos. O que eles vão dizer? Peraí, meu querido, eu não vou fazer isso não, porque as minhas taxas são melhores dessa maneira. Você vai ter que seguir essa receita. Se você não seguir essa receita, você vai dançar. E não assina. E ele vai dizer, o Lula vai botar, por exemplo, taxa zero para determinados produtos, insumos, o que é que seja, só se isso politicamente for relevante. Mas não pela lógica da economia. Eu sempre acho que tem que respeitar a sociedade, os empreendedores e os economistas. Apesar dos economistas, seria uma confusão, né? O que um fala, o outro gosta de falar o contrário. Mas tem sempre que respeitar. Quando ele vai na Argentina, eu já vou encerrar que eu falo muito, mas quando ele vai na Argentina, o que ele apontou? Eu vou voltar àquele modelo, vou voltar
a política da integração, vou voltar a trabalhar com os organismos multilaterais, mas ele quer trabalhar politicamente, ele não quer trabalhar em função dos interesses brasileiros ou em função da economia brasileira, ele quer trabalhar politicamente. O grande problema é quando você investe numa coisa que até hoje não se sabe se é um natimorto ou se é um moribundo, que é o Mercosul. Ora, o Mercosul ele traz benefícios ou malefícios para o Brasil? O Brasil, ele é mais da metade do Mercosul. Ele não é a metade, isso é uma balela. O Brasil é quase 70%, 60 e poucos por cento, 70% do Mercosul. O Brasil arrasta. Aí se faz a pergunta, ora, por qual razão eu vou estar carregando nas costas um bloco que só me atrapalha? E o bloco atrapalha. Por qual razão? Vamos pegar a relação Brasil e Argentina. Exceto se for por simpatias políticas, ninguém vai criar um tipo de relacionamento que favoreça a importação da Argentina e dificulte para o Brasil. Até mesmo as estratégias que os argentinos usam são completamente diferentes das nossas. Vou citar um fato. Existem as declarações antecipadas declaração juramentada antecipada de importação, que é o que regula a cota do que vai ser importado. Como é que os argentinos faziam? O Brasil lançava as DJs, dizia qual é a quantidade, só que você tem prazo para aprovar, prazo para liberar e prorrogação. O que os argentinos faziam? Se era um produto que não era interesse dele, exemplo, calçados ou roupas, isso é sazonal. Os argentinos, não, peraí que essa declaração nós vamos dar uma analisada. Prorrogava para 30 dias, prorrogava para 60 dias. Sapato é sazonal. Se não cair naquela estação lá, não tem para onde vender, porque sapato vai para a Argentina, não vai para o Nordeste. Você vai vender para quem? Quebra todo mundo. Isso é um fato que eu vivi presencialmente, acompanhei no Rio Grande do Sul. Entrevistamos senadores para dizer, ou a Argentina acaba com isso daí e libera, porque eram 700 mil pares de calçados que estavam presos nas alfândegas. Ia ficar 90 dias. Como é que você vai comprar um sapato de inverno para o verão, para a primavera? Não dá mais. E os caras iam quebrar. O Lula está investindo nisso. O grande problema é que, para garantir uma coordenação, quem pagará os custos somos nós. A Argentina está quebrada. Venezuela está mais do que quebrada. Paraguai caminha. Uruguai já disse, eu não quero participar disso mais. Para a China. Vou para a China. E vou sozinho. Por quê? Porque se eu não for sozinho, vocês vão me atrapalhar, porque o Brasil já me atrapalhou. O Uruguai sempre trabalha dessa maneira. Ele é mais estável politicamente e ele é mais racional, porque é um país pequeno. Simplesmente nós pagaremos os custos. E aí eu tenho uma leve impressão que os economistas vão dizer esses custos estão trazendo consequências que estão afetando diretamente nos empreendimentos, nos empreendedores e nos investidores. E nós vamos perder em curto, médio e longo prazo. Essa é a sensação que eu tenho. Dumas, economista. Já é óbvio. O meu principal pauta de comércio é com os chineses. Minha segunda maior pauta de comércio com os Estados Unidos. Minha terceira maior pauta de comércio é com a União Europeia. Por que eu quero fazer justamente agora com uma coisa com o Mercosul? O que o Mercosul poderia me trazer, como o professor Suano poderia falar? Não, a Argentina vai me ajudar. Não, a Argentina não está ajudando, ela está me levando para baixo. E ainda mais tem esse absurdo, que não vale nem a pena comentar, mas nós já comentamos bastante, da moeda comum do Mercosul. Não estou nem falando moeda única. Ou seja, muita gente falou, estuda, nós estudamos. Não estamos mais falando moeda única, estamos falando moeda comum. Olha como o negócio da moeda comum é interessante. Você vai chamá-la de SUR. Eu faço uma transação com o do professor Marcelo e eu vou pagar com ele com SUR. Quanto vale esse SUR? Qual é a paridade dele com o dólar? Qual é a paridade dele com o dólar? Agora, se ele não tem paridade com o dólar e ele é uma cesta de moedas, vamos pensar assim, que é composto do peso argentino, é óbvio que isso daqui vai estar mais depreciado do que o dólar. Então, se você não me importa, se você não se importa, eu prefiro ganhar em dólar. Então, no final das contas, eu vou pegar o SUR para quê? Isso, na realidade, é o mote político do Alberto Fernandes para ser eleito. Isso é uma coisa absolutamente cortina de fumaça. Agora, tem um problema, que eu não sei se a China ainda está vendo o problema. Por exemplo, olha, eu acho que o Brasil, ou o Mercosul, deveria fazer um acordo de livre comércio com a União Europeia, mas aí porque já tirou todo o aspecto do meio ambiente. Claro que países não têm amigos, têm interesse, vai ter todo o lado do meio ambiente, mas isso pelo menos agora vamos tirar essa coisa da frente.
tento fazer um acordo de livre comércio, Mercosul, que eu acho que, concordo com o professor Marcelo, que não vale a pena, mas vamos fazer um acordo de Mercosul com a China, só que tem um problema aí. Paraguai considera Taiwan um país independente. Então eu não sei até que ponto a China quer fechar um acordo de livre comércio com o Mercosul, tendo que o Xi Jinping trata Taiwan, aliás, a maior parte do mundo trata Taiwan como uma província rebelde. Então o Uruguai falou, olha, vocês querem ir, vocês vão, o negócio é letárgico, é moribundo, o negócio não anda, eu vou cuidar da minha vida. Não, vamos fazer uma TEC. Gente, nós ainda estamos nisso. O Tratado de Assunção foi de 1991, o negócio não ajudou ninguém. Estamos com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia. E você resolve visitar quem? Ou seja, virou um tratado de livre comércio, um tratado aduaneiro, que é muito mais uma conjunção ideológica do que uma conjunção de interesses econômicos. Isso é uma grande bobagem. Posso te interromper um minutinho? Opa. Olha que coisa curiosa. Você falou da moeda comum, não é a moeda única. Cuidado, que você não fala pra gente estudar. Não, mas... Manda a gente estudar. Não, mas as pessoas que estão dizendo para estudar, precisam estudar também. Eu tenho visto muitos. E precisam estudar talvez até um pouco mais do que você. Eu concordo. Mas olha que coisa curiosa. A ideia da moeda comum. Para ver como um indivíduo que não está preocupado em trabalhar olhando para a realidade e resolver o problema que a realidade impõe, mas pega as fórmulas que foram apresentadas e acha que essas fórmulas têm que ser impostas de cima, porque essa é a lógica deles, eles olharam para a ideia, da Europa, do euro. Eles esqueceram, como você falou, quando você olha e vê o euro, você foi perfeito. O país põe uma cesta de moedas. Mas para botar aquelas cestas de moedas, você tem que ter economias... Convergência macroeconômicas e déficit fiscal, inflação... Você tem que ter... Tanto que esse foi o trabalho anterior da União Europeia. Eles foram trabalhando para produzir economias e sociedades com uma dinâmica, pelo menos com os mesmos princípios. E ainda assim tem muitas dificuldades. Exato. E aqui eles não vão botar uma cesta de moedas. Até a ideia é que talvez eles estivessem pensando assim, vamos criar apenas uma unidade real de valor. Você lembra da URV? Quando foram para criar o real? Não, apenas uma URV que a gente quer. Mas espera aí. Você está criando uma URV para mostrar como as economias são distintas e assim você ter capacidade de entender o valor daquilo que está sendo produzido na Argentina, ou vai para a Argentina, ou vem para o Brasil da Argentina, ou você está querendo criar uma URV para criar uma unidade fixa? Porque foi essa a proposta do Plano Real, a menos que eu esteja enganado. Ora, se eles estão buscando isso, a pergunta que eu faço, mas a gente já tem $1 para isso. Ah, não, então nosso objetivo, na realidade, é bater no dólar. Gente, mas bater é o ideológico. Mas nem a China. Nem a China. Vamos pôr ele no ar. meu amigo Cabral. Só que agora, deixa eu falar, a gente vai ter que olhar para as câmeras de frente. Tá bom. Deixa eu só falar, do Dumas acho que é a 4, é isso? Pessoal, me ajuda. Do Suana 2 e do Cabral, pronto, ele já sabe. Agora sim. Não, Dumas, a tua é a 3, desculpa. 3, pronto. Aqui, 3. Eu errei. São muitas câmeras. Vamos lá. Agora sim, Cabral, fale. Não é moeda única, povo. Não é moeda única econômica, é moeda única de transação internacional. Que eu também sou contra. Sim. Mas não é moeda única de livre circulação econômica. Eu não vou chegar com... transações comerciais, mas para enfraquecer o dólar. Que foi isso que pediram pra gente estudar. Na verdade, não o objetivo, o que acontece com a Argentina? Você chega lá, o empresário argentino quer comprar, sei lá, a Caoa Argentina quer comprar 100 mil Volkswagen. Ela não consegue comprar o dólar para pagar o Brasil, porque a reserva da Argentina está pequena. Então a Argentina tem dificuldade de importar mercadoria por falta de dólares. Então qual é a solução que eles fazem? Cria uma moeda comum, que essa moeda comum eu vendo para os meus pares. Então eu crio essa moeda virtual. A Caoa paga a Volks por essa moeda. Aí essa moeda eu vou lá na Argentina e compro uma peça para botar nesse carro antes de vender para eles. Eu só acho a ideia louca. Mas aí a ideia da moeda seria uma moeda de transação internacional por falta de reserva cambial dentro da Argentina. Onde o Banco do Brasil garantiria a paridade no Brasil e eu esqueci o nome da Argentina, o banco de lá garantiria essa paridade. Então a ideia não é moeda, eu não vou ter acesso a essa moeda. Nenhum de nós. A BMC pode ser que tenha, porque ela como CNPJ, pode ser que ela importe ou exporte alguma coisa para a Argentina. Aí ela teria acesso a essa moeda, que ela teria mercado de negociação entre esses dois países.
Então, resumindo, é uma moeda que para mim é louca, mas seria somente para tratado comercial pela falta de reserva Mas cambial foi da isso que foi Argentina. falado aqui, Foi isso. Não, mas ela não seria o pré-euro. Não, exatamente foi isso. o que o ministro Foi falou. A gente exatamente tem que isso. estudar, que não é uma moeda única. Sim. É uma Sim. moeda comum para a transação. Mas mesmo falando uma moeda comum para a transação, que nem você falou, a Argentina não tem dólar. Entendi. Então eu gostaria de receber em dólar. Então eu vou emitir uma moeda onde o lastro é argentino, peso argentino. E vai chamar de SUR. E vou te pagar, já que eu não tenho dólar, eu te pago com SUR. Meu Deus do céu, se você não tem dólar, você vai pagar com uma moeda onde existe uma relação promíscua entre Tesouro e Banco Central. Você vai emitir juntamente com essa moeda com o Brasil e vai me pagar com isso? Na boa, me dá em dólar. Então é uma fantasia, uma fantasia. Por qual razão criar esta ficção? Porque isso é uma ficção, já que não tem referência com relação... Não tem dólar, eu te pago um peso argentino com real. Eu vou te pagar com o SUR, que é uma construção pela suposição do que pode representar a nossa economia. Porque a moeda, na realidade, ela é uma informação. Para pagar? Exato. Essa é a É mais questão. ou menos isso, porque eu não quero. Se eu não quero o peso Porque argentino, eu não vou ninguém querer gosta do povo SUR. argentino. Não, e por que eu não quero o preço argentino? Posso fazer uma pergunta de ignorante Que a da metade economia? do sul vai ser real. Posso pegar fazer uma pergunta de um Surreal. ignorante em economia? Tudo bem, se porventura eu não tenho o peso argentino, e porque ninguém quer comprar o peso argentino, por qual razão eu vou bancar uma moeda que faz uma referência com a moeda argentina do zero e eu estou investindo numa ficção? Porque, na realidade, uma moeda ela tem que ter uma referência em alguma coisa. O dólar tem na sua economia, o real tem, todos têm uma referência, como o peso argentino não tem. Por que ninguém quer receber em peso argentino, prefere receber em dólar? Porque a gente sabe que na hora que eu pagar, entregar o peso argentino aqui pro Dumas, esse peso argentino não vale uma, sei lá, não vale um algodão. A paridade oficial e oficiosa. Ele já perdeu. Ora, você tem que ter. Ora, por qual razão, então, eu vou estar investindo nessa moeda que é uma ficção, que muito provavelmente alguém vai ter que pagar o custo, e eu estou preocupado conosco. Porque nós é que vamos pagar o custo dessa moeda, para que os argentinos possam dizer, não, estou negociando alguma coisa que tem algum valor. Então, regula só a economia. E por que eu vou usar se eu posso usar o dólar, que tem uma referência concreta? Suana, Aí não eu vai acho que tem que acontecer levar em nada conta. disso. Não Tem vai que se acontecer perguntar, nada eu também disso. acredito que não vai acontecer nada disso. Não vai enfim. acontecer nada Mas e disso. perguntar, a Argentina não tem a Você sua tem reserva razão, de mas é dólar. tão louco que não vai acontecer nada disso. É. É uma cortina de fumaça. A questão é, por que então, né, a Argentina precisa de toda essa questão dessa manobra, ela está sem reserva de dólar? Vamos fazer um retrospecto, né, dos últimos passos adotados pela Argentina e vamos olhar com um olhar crítico em relação à economia de lá, né? Até no artigo do Suano aqui, muito bem escrito, até falei esses dias, tá, Suano, já no ar, tá lá no nosso portal da BMC News, você fala uma coisa que eu achei sensacional. Que não se esqueça que quem tem pena do miserável, ao invés de buscar resgatá-lo para trabalhar e crescer com esforço próprio, se dedica a dar esmolas ao custo de seus próprios meios, acaba de terminar num lugar dele ou, no mínimo, ao seu lado. Acho que resume muito bem aí uma grande preocupação. Olha, ele é um cara, viu? Eu te falei que eu inteligente. Não faço isso. Benza a Deus, viu? Olha, como dizia a minha avó, benza a Deus. Benza a Deus, Um gostei cara dessa. inteligente esse Marcelo Suano. Benza a Deus. Tô ficando ruborizado. Cabral Cabral vai ser também. filmado. Cabral também. Suano é bom, Suano é bom. Ó, esse trio, no ruborizado. caso, eu tô fora, é isso? Vocês Porque três, trabalhou né? junto. Paula também, Paula Você também. escutou a quadra, frase toda essa a idade, quadra. é muito Passa na piano, RH depois. aí tá sem Paula também, retorno. desculpa. Eu não devia ter falado nada. Brincadeiras. Mas tudo bem, eu sou fã do trio aí. O pessoal aqui no chat estava falando, o Peter Santana mandou, obrigada Peter, beijo pra você, falou, é um Strike News ao vivo, tá aqui, obrigada. Ô Cabral, quer fazer alguma outra pergunta? Voltando, o Vinícius vai. falou, deixa esse programa liberado para poder assistir novamente outras vezes. Claro, Vinícius, vai estar aí, com certeza, né? Vocês viram que eu fico até quieta quando os dois estão falando? É difícil eu ficar quieta, mas é que eu fico assim, ó, só aprendendo. Vai lá, Imagina. Cabral. Eu quero voltar mexendo no Muito vespeiro. generosa e muito... Vai. Esse vespeiro, pergunta primeiro para Suano. Suano, Bolsonaro foi um dos piores presidentes da história para relações internacionais? Não.
Porque ele foi muito ruim, maluco. Mas você não ouviu o Não. que ele explicou na primeira resposta, Expliquei, né? vi, Você estava aí no seu Olha, computador, ele eu- explicou muito bem. Eu Mas eu não quero ser deselegante com... O problema do Bolsonaro é muito simples. Eu tive 6 contatos com o Bolsonaro. Ele não sabe quem eu sou, não me reconhece na rua, ele não tem nada. Ou seja, mas eu tive 6 contatos com ele na época que ele estava na Câmara, que ele era deputado. O Bolsonaro, ele é simples, ele é gentil, ao contrário de tudo que as pessoas falam. Ele é um cara agradável, brincalhão. Esse é o homem Bolsonaro. Só tem um detalhe, né? Ele não é um lorde inglês, nem um diplomata. Por exemplo, se você falar, eu vou falar o Beethoven, aquele cara lá que toca aquele negócio de madeira com faz pong, pong, pong. Ele diz assim. É esse o jeito dele. Por ele ter esse jeito, ele ser um cara muito simples, as pessoas acabam colocando o Bolsonaro numa condição de não ser diplomatas. Ele não ser diplomata, mas ele não é. E aí ele pecou. Por quê? Porque ele perdeu a possibilidade de mostrar e criar uma equipe que poderia ocupar os espaços que os governos anteriores estavam ocupando no comércio exterior ou nas relações exteriores, fazendo diferente. Qual era? Vamos tratar dos acordos bilaterais e vamos passear pelo Brasil e pelo mundo. Exemplo, o Lula é um excelente diplomata. Relações públicas. Ele é um excelente relações públicas, não é à toa que ele investiu muito na diplomacia presidencial, que eu sempre fui contra. Mas quem inventou a diplomacia presidencial desse espaço foi o Fernando Henrique Cardoso, que viajava para fazer diplomacia. O Lula também, o Bolsonaro não fez. Aí ele foi perdendo. Você tem, um ano depois, começa uma pandemia. Uma pandemia, convenhamos, né? Ele conseguiu recortar e remendar um conjunto de acordos, apesar de ter toda a contraposição, Cabral, em especial a contraposição interna, de indivíduos que estavam querendo puxar o tapete dele qualquer hora. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é santo, não é isso. Mas ele teve essa contraposição. Depois veio uma guerra na Ucrânia. Olha que coisa curiosa. O Bolsonaro nunca ofendeu o Zelensky. Sua Excelência, o presidente Lula, ofendeu. Na última declaração que ele teve aqui com o Olavo Scholz, o que foi que ele falou? Que o Zelensky se acha alguma coisa do gênero, que ele se achava além do que ele era, ou seja, e o Zelensky se mostrou um grande líder internacional. O que o Bolsonaro fez? Condenou na ONU comportamento de Estado, a guerra. E comportamento de governo. Eu vou resolver os problemas do meu povo. Qual é o problema do meu povo? A gente tem que comprar fertilizante. Porque a nossa economia continua funcionando ao ponto de estar 8,1, entregou com 8,1 de desemprego, 2 milhões de empregos no último ano, 4 milhões ao longo do período, a mais de empregos, uma inflação sob controle, o preço do combustível lá embaixo, todo mundo vai dizer, mas ele interveio. Não. O que ele fez foi simplesmente botar para todo mundo qual era a realidade do preço dos combustíveis. Primeiro, a culpa é do CMS. Vamos bater no CMS. Que é o que a Europa fez também. Exato. A Europa fez também. E que a Lagarde fala hoje que pode dar droga. Não, e aí ela tá com medo depois, que volte e puxe Cabral, depois o que ele fez? Ele disse, mas continua o preço alto. O problema é que você tem uma empresa que, se não é monopolista, ela é uma empresa que controla todo o mercado. Então o problema é, vamos ser capitalistas. Então a empresa tem que estar preocupada em pensar agora o aspecto interno, uma vez que ela domina o mercado. Ele jogou quase... O que ele fez? Ele quase disse, vamos ser capitalistas. Agora, só uma provocação. Você imagina se o Banco Central não fosse independente no momento onde você tem, eventualmente, a possibilidade de querer brincar. Então, é isso que a gente coloca. Como é que o Lula fala que a independência não precisa e que pode mudar a meta da inflação? Isso foi tentado com a Dilma, isso foi tentado com o Tombini, e muitas vezes a gente pega aluno falando um pouquinho mais de inflação alimenta o crescimento econômico. Gente, isso é capítulo 1 de qualquer livro de macroeconomia. É o que eu falo, nossa inflação de 1980 a 1994, tem muito jovem ouvindo, nossa inflação, eu já falei aqui, foi de 12 trilhões percentuais. O brasileiro é alcoólatra. O brasileiro não pode brincar com a inflação. E outra, a nossa taxa de juros é alta entre vários motivos, porque eu tenho uma herança inflacionária, uma inércia inflacionária, que são os preços administrados. É muito mais fácil você controlar a inflação nos Estados Unidos e na Europa, que você não tem preço administrado, como energia elétrica, que muda todo mês, etc., do que no Brasil, que eu tenho uma herança inflacionária que eu vou reajustando todo mês, todo trimestre, todo semestre, todo ano. Então é uma coisa que ainda temos essa herança.
Agora, imagina não ter independência. E eu já ouvi muita gente falar, não deveríamos ter meta da inflação. Gente, mas é a meta da inflação que ancora a expectativa. Ou, por exemplo, de um pai que fala para um filho, eu quero você às 10 horas em casa, ele chega às 10h40, ele toma uma sovada. O que é uma sovada? Vai tomar a taxa de juros mais alta. Vai tomar a taxa de juros mais alta. Agora, se esse filho chega às 10h40 e por um acaso o pai chega, poxa, que bom que você chegou às 10h40, trouxe vinho, você desancora as expectativas do caráter do teu filho, desancora as expectativas inflacionárias dos agentes econômicos. Você não controla mais a inflação. Ah, mas nós perdemos muitas vezes. Veja, eu coloquei muitos anos, a maior parte dos anos, desde 1999, a meta da inflação ficou dentro do intervalo de convergência. Quando que nós furamos? 2001, para não esquecer, que foi quando teve o racionamento de energia, porque teve um choque de oferta. 2002, cartão brasileiro, câmbio a 4. 2015 e 2016, quando o Tombini foi forçado pela Dilma a baixar a taxa de juros, e na pandemia, quando eu tive um choque de oferta, e agora, quando o choque de oferta também guerra da Ucrânia. Ou seja, política monetária não é uma ciência exata. Você pisa no freio agora para a taxa de juros surtir o efeito daqui a 9, 12 meses, depende da economia. Eu sei que não foi nada disso que você perguntou, mas acabei jogando. Não, eu gosto de entrar nesse... Eu tenho 1 milhão de E aí, perguntas. você vai atravessar a rua, você viu uma nova nave espacial? Eu acho que é por isso que a gente se dá bem, né? Eu acho que eu sou dessa, também me empolgo um pouco aqui. Tanto que você sabe que o último strike, eu tô até sem graça de chamar o Solano de novo aqui, porque o último strike que ele veio rendeu 2 episódios e a gente não terminou ainda, porque foi tão longo que acho que a gente fez 2 horas sem perceber, e eu tenho outras ainda questões. Mas deixa eu só fazer um ponto nessa questão que você estava falando aí em relação a essa crítica de aumentar. Eu tô olhando aqui pra frente porque estão me mandando, tá? Eu sei que você tá me olhando aqui de lado, mas aí a Renata vem aqui e faz sinal assim, ó, pra olhar pra câmera aqui, ó. Ela já veio aqui, ó, fez assim, ó, porque senão depois não dá corte bonitinho, tá? Mas é o seguinte, você falou dessa questão da inflação, do quanto pode ser contraditório, talvez essa seja a minha dúvida, né? Eu falo uma coisa, é que a gente vê, né? Político, ele fala uma coisa e técnicos falam outra. Então, a gente vê esses discursos que não estão muitas vezes alinhados, mas faz parte, não é desse governo, de outros também acontecia. O próprio Guedes e o Bolsonaro em algumas situações. Agora, Haddad vem falando algo que o mercado quer ouvir, mas o Lula, na questão política, como um político, ele tem que falar o que a base dele quer ouvir. Aí você falou em relação a essa fala do Lula em subir o teto, a meta da inflação. A gente sabe, talvez, por um outro lado, que para o governo, né, não que seja benéfico, mas quando a gente tem uma inflação até um pouco maior, tem uma arrecadação também maior. Você aumenta também a possibilidade de gastar ali um pouco mais ali na frente. Não que ele queira ter um descontrole, não é o meu ponto. Quero deixar muito bem claro em relação a isso. A gente não está preparado para ter uma meta de inflação maior, na sua visão, em relação... Porque, assim, os países emergentes hoje, basicamente, acho que estão alinhados, ou eu posso estar falando besteira em relação à meta? Me corrige, Duma, só para complementar. 2,3% por aí. Tá. Até onde seria tolerável e até onde seria bom para o governo, na arrecadação, aumentar o seu gasto futuramente, conseguir esticar um pouquinho mais essa corda? Veja, aumentar a taxa de inflação para diminuir a dívida pública é que nem você... Eu uso muito parábolas, né? Uhum. É que nem você tá numa praia e você tá meio gordinho, a onda subiu. A onda subiu e fala, olha, você não tem problema de dívida pública. Não tem problema de dívida pública porque a arrecadação por causa do preço subiu. A hora que eu volto para a estabilidade, a onda volta e vai ver como eu tô gorducho. Por que, por exemplo, olha como a gente fala bem e mal de todo mundo. Por que a dívida pública caiu para 77%? O preço de commodity subiu, a inflação subiu em 2022 e os royalties do petróleo subiram. Agora eu não vou ter mais essas benesses. O esqueleto, ou seja, vai abaixar agora, mesmo que você não tivesse gasto, a dívida pública aumenta. Porque o que é a dívida pública?
Como é que ela funciona a dinâmica da dívida pública? É a taxa de juro real, que é taxa de juro nominal menos inflação, vezes a dívida pública de ontem, menos o superávit primário. Quanto menor a minha taxa de juro real, menor a minha dívida. Só que tem um problema. Quanto maior a taxa, se a taxa de juro real, que está em 6%, por causa que muita gente está falando, olha, vamos soltar. Quem determina a taxa de juro real não é o Banco Central, somos nós. Quanto mais bobagem a gente ouve, mais taxa real de juro a gente pega. Se a taxa de juro real, que está em 6%, for maior do que o meu crescimento econômico, que não vai ser 6%, eu atingi numa dinâmica explosiva da dívida pública. Ou seja, se R é maior que crescimento econômico, a dívida pública sobe. Eu entrei numa dinâmica explosiva. Se eu não tenho um superávit primário, um arcabouço fiscal que isso ajude, essa dinâmica piora. Porque se aumenta a dívida pública, eu vou pedir mais taxa de juro. Eu vou pedir mais taxa de juro, a taxa real de juro fica maior. Taxa real de juro maior, além dela ser maior, ela prejudica meu crescimento econômico. Eu estou, como diz em inglês, bad dynamics. Estou numa dinâmica explosiva da dívida pública. Por isso que a gente fala, olhar com olhos de lince o arcabouço fiscal do Haddad, que eu acho que vai ser um poço, na minha opinião, um poço de benesses, do tipo, não podemos gastar, mas saúde não entra, investimento não entra, educação não entra. Não é assim. Quando eu tenho um teto de gastos na minha família, entra tudo. Eu não posso chegar para o Bradesco, para o Santander, para o Itaú, para qualquer banco e falar, sabe o que é? É porque eu preciso de dinheiro para minha família, eu preciso de dinheiro para investimento. O cara fala, não me interessa. Se você já deu 11 calotes na dívida pública, que a gente sabe, eu estou falando antes de Fernando Henrique, e gastar mais, eu vou cobrar mais taxa de juros. Eu não estou nem falando da Selic, estou falando da estipada da curva de juros. Posso falar em dívida pública? Pode. Leilão de título público hoje. Olá. Eu não lembro na história o leilão tão ruim. Semana passada foi bom, né? O leilão de hoje foi uma coisa bizonha. O governo quis emitir 5 bi, emitiu 700 milhões. Vendeu 14% do que ele queria vender. Eu não vejo isso há muitos anos. Na guerra não foi assim, na eleição não foi assim. Pô, não tem, para vocês terem ideia, o mercado não quis nada de curto, só quis longo, para poder pedir prêmio para o governo. Eu há muito tempo, assim, eu não vejo leilão tão ruim. E eu já falei com 2 pessoas aqui, um que é um banco, o outro que é uma corretora, falou, ó, não sei explicar esse leilão de hoje não. E faltou uma conversa muito simples. Fecha em mim para poder cortar e a gente mandar para o Tesouro esse vídeo. Tesouro, deixa eu dar uma dica para você. É a equipe nova que está lá, não está acostumada. Existe uma cultura no mercado de dívida. No dia anterior à tarde, então significa, anota aí, toda quarta-feira à tarde, você liga para os dealers, que são lá os 14 bancos, e pergunta para eles, olha, aqui meu celular não está aqui, ó. Você liga, aí pede para falar, posso falar com o cara da mesa de dívida pública ou com o tesoureiro? Aí vão te transferir. Aí quando te transferir, você fala o seguinte, olha, o papel de amanhã eu vou emitir é abril 24, abril 25 e julho 26. Está demandado? Você acha que vai ter comprador? Aí eles vão te dizer sim, não, sim, não. Anota, humilde, caderno, anota, aí anota. Aí se for mais sim do que não, você emite uma quantidade boa. Se for mais não do que sim, faz que nem todos os outros tesouros faziam para trás. Emite pouquinho para não passar vergonha. Você já avisa na largada, ó, ninguém quer do que ter um leilão que vendeu 15%. Então, dica, o leilão de terça, você liga segunda-feira, umas 4h40, 5. Já passou o ajuste diário. Espera passar o ajuste. Não liga antes não, que você vai ficar pendurado. Então, liga umas 4h40, 5 da segunda-feira e da quarta. Ah, fiquei com dúvida. Manda um e-mail aqui para a BMC que eu falo contigo só nós dois, Tesouro. Tá de brincadeira o que vocês fizeram hoje. Pronto, pode editar. Bom. Corta só. Porra, tá de brincadeira esse leilão de hoje. O Cabral deveria mandar agora a conta da consultoria.
Ouviu, Cabral? Se o pessoal aqui do nosso chat, né? Vamos chamar de bolsominho, que não sei o quê. Alguém que já falou que eu sou pior que o Faustão, de tanto que eu interrompo vocês falando. E eu que interrompi o Marcelo, mas... Não, mas você pode, porque o teu nível é lá em cima, né? Mas eu nem interrompi, eu tô bem calada Tá aqui, tô fofo, só interrompeu, ouvindo, não. só ouvindo. Meio-dia e 45 me falaram que eu posso ir até 1. Vocês podem, vocês aqui? Eu vou perguntar ao vivo, vocês podem? Tem agenda, tem compromisso, né, Dumas? Não, posso. Você pode? Pode? Você também? Eu posso também. Vou pedir almoço aqui. Aí eu fico até as 2, já medo. Bom, o momento desabafo do Cabral já foi. Cabral, já que estão falando que eu falo muito, né? Vai aí você, então, faz a sua pergunta aí. Porque senão eu vou emendar e daqui a pouco... Eu posso ir lá para a Europa? Pra quê? Que eu quero tirar uma dúvida com Dumas agora. Dumas, Sim, nós fizemos um cenário ano passado que eu falei que um dos medos que eu tinha da Europa era a convulsão social devido ao aumento de taxa de juros que poderia gerar desemprego. Nada disso aconteceu. Por quê? Mas veja, não aconteceu porque a gente tem um ponto aí. A guerra diminuiu o preço do gás natural e também agora você tem uma abertura do lockdown. Então toda aquela recessão que a gente achava que ia ter, melhorou. Ou seja, a gente falou, olha, vai ter uma recessão forte, porque eu posso estar enganado. Por exemplo, a gente fala o seguinte, a inflação dos Estados Unidos é uma inflação de oferta e uma inflação de demanda. A inflação da Europa é uma inflação de oferta, é um choque de oferta. Então, a taxa de juros ela tem um problema muito maior. Não quer dizer que choque de oferta não se trata com taxa de juros. Curva de oferta e demanda. Preço é curva de oferta e demanda. Só que, graças a Deus, lockdown diminuiu a demanda, inclusive da China, ou melhor, a demanda que vem da China para produtos da Alemanha melhorou, então você vai ter muito mais um soft landing, mas eu acho que é aquela coisa, sabe, Cabral, que a gente sempre fala, você entende muito bem. Valia naquele tempo. Economia é uma ciência social, uma ciência humana. O que a gente fala naquele dia, vale naquele dia. E depois as coisas vão melhorando ou vão piorando e muda completamente. Então, olha o que aconteceu em um mês, em uma semana, em um dia. Como o nosso prognóstico muda. Ah, mas os economistas erram. Não, tem economista que erra muito. Só que tem economista que a gente precisa prestar atenção. O que a gente fala vale para o que está valendo hoje. Não vale para o que vai valer daqui a 10 anos. Que muita coisa acontece. Tem certeza? Alguém sabia da crise da Ucrânia? Alguém sabia da pandemia? Então tem muita coisa que acontece. Agora, tem uma coisa que já mudando o assunto. Tem uma coisa que a gente já está no radar. Provavelmente uma invasão de Taiwan pela China. Então, isso é uma coisa que pouca gente... Veja, segundo o Xi Jinping, ele já não falou que será. Ele está pensando em quando vai ser. Ele já deixou claro isso daí. E eu vejo tanto já mudando um pouquinho de assunto, que a China está querendo montar a mesma TSMC, Taiwan Semiconductor, ou Taiwan Manufacturing Semiconductor, TMSC. Ele já está montando como se fosse uma TMSC na China Mainland. Porque ele sabe que isso daí vai ter problema. A Nancy Pelosi, quando visitou, ela deixou claro o seguinte, apesar da Casa Branca desmentir, nós vamos ajudar Taiwan. Mas a Casa Branca falou, ela não falou isso. Ela falou que nós vamos ficar com uma diplomacia, não sei se você concorda, com uma diplomacia dúbia. Vamos continuar vendendo armamento, mas em nenhum momento nós estamos falando que vamos mandar tropas. Mas se você não mandar tropa, aí o professor Marcelo pode me ajudar. Como é que o Japão se sentiria? Você roeu corda com Taiwan mesmo? Rui, puxa, então o Japão se alia à China. Como é que fica, por exemplo, a Austrália? Como é que fica a base de Guam? Como é que fica a Coreia do Sul? Que tem o Kim Jong-un lá mandando ogiva nuclear em cima do mar do Japão toda hora, que você nem precisa de lançador, é só jogar assim. Coreia do Sul falou, pera um pouquinho, os Estados Unidos falou que me ajudar. Ele já não ajudou Taiwan.
Se Kim Jong-un quiser fazer gracinha, então a Coreia do Sul também não vai ser ajudada pelos Estados Unidos. Japão não vai ser... Eu não gostaria de ser Joe Biden ou o próximo presidente dos Estados Unidos. Porque uma coisa que eu já falei, até título de um programa aqui. Para mim, Taiwan é o lugar mais perigoso do mundo, tirando a Rússia e a Ucrânia. Só antes do Marcelo responder, Suano, já vou emendar, porque tem sentido essa pergunta aqui do chat, muito boa. O Peter Santana, que sempre acompanha a gente, e eu já vou emendar que você complete sobre isso. Ele fala o seguinte, olhando justamente o cenário atual, projeções em relação aos Estados Unidos, comparando com a China, qual que é a possibilidade da China e Rússia, de repente também, cada vez mais tomarem os Estados Unidos e se tornarem uma hegemonia econômica? Só para a gente completar um pouco mais sobre essa preocupação em relação... Porque os Estados Unidos também já tem colocado algumas questões ali para Pequim, se eu não me engano, né? Acho que eu li recentemente também. Já está construindo sua fábrica para desenvolver os seus chips? Não ficar também só dependendo, correndo esse risco, de repente, da China tomar Taiwan e ele ficar na mão. Só para complementar. Primeiro seria a situação de a China superar os Estados Unidos. Acho que essa se tornar mais Eu, particularmente... Eu acredito que esse era o destino que já estava sendo construído. Os chineses, eles têm uma habilidade que nós ocidentais não temos. Eles trabalham com o fator tempo. E eles têm muita paciência. Eles pensam agora o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Não está preocupada com a capa da Veja na próxima semana, Eles ignoram isso. Olha aí, estou interrompendo. Mas é impressionante, é impressionante. Então, eles trabalham com projeções de longo prazo. Olha que coisa curiosa. Sempre se dizia, a China vai invadir Taiwan. O que nós pensávamos, mas não tem como invadir Taiwan por uma razão simples, porque para fazer a invasão, ela teria que derrubar aquela infraestrutura, e os chineses precisam da infraestrutura e daqueles recursos humanos. Então, jamais eles vão invadir enquanto... Só que, se eles criarem a alternativa, que o Duma já apontou, aí eles estão resguardados, ou seja, podem invadir sim. Os norte-americanos, Duma fosse muito preciso e muito... a política dúbia dos Estados Unidos em relação a Taiwan, ela é evidente. Por quê? Porque os Estados Unidos reconhecem a política de uma única China. Eles reconhecem, curiosamente, são poucos países do mundo que não reconhecem. O Paraguai é um deles, como você colocou. Como é que nós vamos lidar aqui um acordo com a China, sabendo que o Paraguai reconhece Taiwan e não reconhece a política de uma única China? Os Estados Unidos reconhecem. E os Estados Unidos sabem que eles têm um problema muito grande. Por qual razão? Porque se eles reconhecem a política de uma única China, eles podem, no máximo, aportar recursos militares ali, ou recursos bélicos de material bélico. Eles não podem colocar tropa ali. Porque se eles colocarem tropa, aí é uma guerra direta China e Estados Unidos. Eles podem, por exemplo, fazer uma guerra direta com a Coreia do Norte, porque inclusive tem, acho que mais de 70 bases militares na Coreia do Sul e mais de 120 bases militares no Japão. Ali ele pode colocar tropa, e tem 50 ou 60 mil soldados. O terceiro local que mais, o segundo local que mais tem bases militares é na Alemanha. Os Estados Unidos tem primeiro o Japão, segundo a Alemanha, terceiro Coreia do Sul. Mas, curiosamente, em Taiwan, os Estados Unidos não brincam com isso. Por quê? Porque eles reconhecem a política única China e tem um dado que foi a grande transformação que aconteceu na história das relações internacionais. Os economistas, pelo amor de Deus, inclusive a Paula, você é jornalista, mas você entende de economia, você poderia, inclusive, você poderia ser mais do que o nosso ministro da Economia. Você entende, eu te garanto, você entende muito mais do que... Mas veja... Pô, você tá com um elogio. Não, eu tenho certeza que você conseguiria ocupar aquela cadeira. E aí, mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar algo que os economistas, aqueles que entendem de economistas, podem não concordar comigo. A grande transformação foi quando você teve a globalização da cadeia produtiva. Ciência e tecnologia permitiu, ciência e tecnologia na informação, no processo produtivo e em especial nos meios de transporte, permitiu a globalização da cadeia produtiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que você fez a globalização da cadeia produtiva, você fez com que um país não poderia mais decidir guerrear com o outro, porque a sua cadeia produtiva está naquele outro país também. E aí, China e Estados Unidos, eles estão numa relação que é muito entranhada. Então, os Estados Unidos não podem trabalhar na destruição dessa relação de uma forma brusca, porque os Estados Unidos perdem mais do que a China, por incrível que pareça, porque tem mais um detalhe. É muito mais difícil, e aí eu não estou defendendo esse regime, é muito mais difícil você ter que coordenar 300 milhões de pessoas e que todo mundo fala adoidado e faz o que quer, do que você coordenar 1,5 bilhão de pessoas, 1,4 bilhão de pessoas, em que lá existe uma regra muito clara. Se você passar dessa regra, você não pode falar.
Então é muito mais fácil de você coordenar. E além do que, os custos das perdas na China são calculadas em tempo hábil, ou em tempo que vai além do presente. Eles não se preocupam tanto com o presente, eles se preocupam com o futuro breve, no mínimo. É assim, presente para ele é o futuro breve. Então, os norte-americanos não correriam o risco de fazer uma guerra com a China, mas a China certamente vai apostar, sempre. Ela faz o cálculo estratégico. Eu tenho como substituir aquilo que Taiwan me propicia, ela primeiro faz o investimento para conseguir a substituição. Depois de substituir, ela vai invadir. Tanto que o comandante, um dos comandantes estratégicos da parte da Força Aérea norte-americana falou que a previsão de uma guerra com a China é 2025. Saiu ontem, né? E ele falou, e o que ele disse? Por quê? Porque lá haverá a eleição em Taiwan e haverá a eleição dos Estados Unidos. Mas olha como ele foi interessante no que ele disse. Porque ele deu uma pancada no próprio governo dos Estados Unidos ou nos norte-americanos. Ele falou, em Taiwan, porque pode acontecer de assumir o governo lá alguém que questione diretamente e peça apoio direto para confrontar a política de uma única China. E isso pode irritar os chineses e já terem feito o cálculo, agora vale a pena invadir. Mas nós norte-americanos é porque nós estaremos distraídos com as eleições. Olha que coisa, ele praticamente disse, nós vamos trabalhar com a tolice dos ocidentais, que ficam perdendo tempo com coisas superficiais. Eu, particularmente, acredito que é difícil uma guerra dos Estados Unidos com a China, mas não é difícil uma invasão da China em Taiwan, por causa da política de dubiedade ou de ambivalência que os norte-americanos têm, porque são obrigados a ter, e exatamente por causa dessa relação entranhada que tem com a economia chinesa, por causa foi a evolução da ciência e tecnologia. As cadeias produtivas se globalizaram, tornaram-se dependentes, tornaram-se complementares, além disso, passaram a ser sócios. Simplesmente, é muito difícil imaginar que os norte-americanos vão dar um tiro no pé, quebrando a China. Mas os norte-americanos, aí eu já encerro, eles talvez tenham, eu não quero ser duro com os norte-americanos, nem ser duro com os ucranianos, mas eu acho que eles entenderam a possibilidade de usar a Ucrânia e o povo ucraniano para trazer todo o Ocidente para a coordenação e liderança dos Estados Unidos de novo. E aí quem está pagando o pato por isso é a Ucrânia. E ali eles estão fazendo, tá vendo? A OTAN precisa se contrapor à Rússia, mas o inimigo não é só a Rússia. Olha como a Rússia está fazendo mais relações militares com a China. Talvez seja a China. O que interessa é que nós temos que ficar unidos. A OTAN já está trabalhando com o Japão, que inclusive vai desenvolver um caça de 6ª geração com a Inglaterra e com a Itália, eu tenho a impressão. Tem o AUKUS também. Então talvez essa seja a jogada dos norte-americanos. Eu acho que os chineses passam se os norte-americanos não concluírem esse processo. O problema é que o governo democrata nos Estados Unidos sempre ele é menos eficaz que os governos republicanos. Aí é que está o problema. Agora, isso aí fica também uma dica, né? Que a gente sempre fala, narrow down na nossa vida. Muito cuidado para aqueles que ainda continuam fazendo outsourcing na China. Porque se de fato isso acontecer, vai ficar cada vez mais complicado. Então é hora de desenvolver novos fornecedores no Sudeste Asiático ou eventualmente no México, no Paraguai, etc. Que a gente sabe que desenvolver um fornecedor demora de 2 a 3 anos. Depois não seja pego de surpresa. Falou, olha, a China está em guerra, consegui parar como aconteceu a pandemia, aconteceu com o caso do fertilizante. Então começa já a desenvolver novos fornecedores que não esteja no eixo de China-Taiwan. Gente, eu queria assim só umas 3 horas a mais, mas infelizmente só consegui 30 minutos, né? Mas já é alguma coisa, né? Meu diretor aqui senão vai brigar comigo. Mas vocês dois, junto aqui com o Cabral e nós nem brincamos, né? Que a gente eu tenho uma pergunta que não é para responder agora, porque não vai dar tempo. Mas eu tenho uma dúvida grande no ar. O quanto a China pode influenciar a eleição de Taiwan a favor dela? Mas deixa isso para outra história. Ai, que a favor dela é China. Não precisa nem invadir. O presidente de alguém ligado à China acabou, não precisa de invasão. Toda a relação já está fechada para a China. Mas isso fica para uma outra história, porque nós temos
40 segundos. Não, falaram que eu tenho 5 minutos no máximo. Vamos lá, então, Dumas, que eu fiquei curioso. Não, eu acho muito difícil, difícil. Primeiro, você ajudar uma eleição, isso daí já seria, não é ajudar, você já está influenciando. Exato. É que nem Hong Kong, por exemplo, Hong Kong está independente. Hong Kong não é mais independente. Então, eu esqueci os números agora, mas, por exemplo, o House of Representatives, o congresso deles lá, estou esquecendo o número, não sei direito. Mas, por exemplo, você tem 60 direcionados ao Partido Comunista Chinês. E 120, estou chutando aqui o número, direcionados a Hong Kong. Só que esses 120 direcionados a Hong Kong, antigamente, Hong Kong poderia decidir. Agora, Hong Kong não pode mais decidir. Esses 120 é o Partido Comunista Chinês que fala, você pode botar esses 120, desde que eu aceite. Então, eu acho muito difícil ter um presidente de Taiwan a favor da unificação de Taiwan. Primeiro, que se ele não for levado a uma unificação forçada, ele não ganha essa eleição. Porque praticamente, segundo os estudos, você tem só 2% da população de Taiwan agora de China Mainland. A maior parte já é taiwanesa. Eles não se consideram mais chineses. Porque a China voltou desde 1949. Então as pessoas morreram, eles não se consideram mais chineses. Então você pergunta, muitas vezes você pergunta para aluno, pergunta para alguém, fala, você é da China? Não, sou de Taiwan. Então o negócio já é cultural, eu não sou chinês, sou taiwanês. Já acabou esse negócio. Estou até lendo aqui. Não, na verdade eu estou confuso, eu acho que está errado. É um congresso com alguns números aí que Então, antigamente... soando 3 minutos para responder, é isso? Não, eu faço minhas palavras do Dumas. Vê se fala, porque a gente teve uma Congresso chinês mudança na aprova lei lei eleitoral. para impedir que a oposição chegue ao Poder em poder. Hong Kong, tá vendo? Mas aí ele fala em 1.200, será que é isso mesmo? É 1.200, tá então certo. Errei todo o número. Ah, eu achei que estava errado. Errei todo o número. Não, então tá aqui, ó, 1.200 integrantes. Atualmente é composto por 1.200 integrantes. Já majoritariamente pró-China. Acabou. Divididos igualmente em 4 setores. Aí ele vai falando aqui, E antigamente era Hong Kong, agora não é mais. Hong Kong tá é, certo. Nossa, desde que a 1.200? China permita. Sim, mas antigamente era assim, 60% era pró-Hong Kong e o restante era a China. Agora, os pró-Hong Kong, quem decide, faz um short list, são os chineses. Ou seja, Hong Kong acabou. Não que Hong Kong acabou, Representantes do Hong Kong já é Legislativo. totalmente China. O Exército de Libertação do Povo passeia quanto quiser na China. Coisa que o Exército de Libertação do Povo não pode pisar em Taiwan. Já existe uma cultura taiwanesa. Já, Você foi já. muito preciso aí. Independentemente da etnia taiwanesa ser Han também. É. Eles são a mesma etnia da China continental. Não são aqueles, E tem não são aqueles descendentes japoneses 8%. também. Né? Então ele já tem, independente da etnia, ele produziu a ideia de uma autoidentificação subjetiva como taiwanês e não como E chinês. eles ficam continental. bravos quando ele fala, Sim, você é sim, chinês. sim, sim, sim. Sou taiwanês. Então você foi muito preciso. Eu seria uma interferência que não teria condição de ser feita. Não faz sentido. Agora, os chineses podem tentar. Eles podem ter para isso que você Mas tem. nessa minha brincadeira é bom tentar brincar com outsourcing em outros lugares e não tentar a sorte. O único detalhe talvez seja que existe uma dimensão das relações internacionais que surgiu no final da década de 80, mas se desenvolveu no século XX em especial por causa da internet, que é a dimensão cibernética. Ali você tem uma batalha constante. Talvez seja uma tentativa de fazer uma interferência, mas isso seria de uma outra natureza, de uma outra forma, e não da maneira como o Cabral colocou. Mas é o máximo que poderia ser feito. Eu não acredito numa interferência direta. Ali seria realmente, eu vou te ajudar dessa maneira, eu vou fazer invasões, eu vou fazer trabalho de inteligência. Basicamente seria isso. Acho que... Respondido, Cabral? Respondeu, Cabral? Respondido, sim. Tá ótimo. Gente, quero agradecer, sem palavras, o pessoal aqui do chat também está elogiando bastante. Que bom. Falou que aula. O Peter, Paula, muito bom, fechou o News hoje com chave de ouro. Tô honrada, né? Você viu? Eu falei que eu não tinha roupa a essa altura. Eu só queria mesmo, na verdade, eu quero. Não queria, não. Não queria, não faz parte do meu vocabulário nunca na minha vida. Sempre eu quero. Um strike com vocês juntos. Topam?
Eu já tá. Ixi, Dumas. Vamos! Eu topo. Pra mim já tá topado. Agora, posso fazer só uma Tudo coisa? quando souber eu passo pro Marcelo. Mas agora eu só falar uma coisa pra Paula. Paula, quando eu falei que você pode ocupar o Ministério da Economia, não foi em comparação com o atual. Foi em comparação com o Guedes. Obrigada. Eu só tirei o sal aqui, porque eu falei, isso também foi fácil, né? Pô, mano, aí qualquer um não precisa, né? Você faz um cursinho, 2, cola do teu amigo, passa, tem uma especialização. Cola no teu amigo, oh meu Deus do céu. Tudo bem. Cadê? Eu entendi. Eu só quis provocar aqui. Uma vez que ela falou que colava da uma matéria, o professor morreu, mano. Ai, não fala isso, é verdade. Cuidado com isso. Não brinca que vai colar do Dumas, um dos dois, ó. Não, eu já não tenho mais idade pra brincar acabar assim. aqui, eu Não, te eu vejo o Dumas. Não, mas idade Foi com o Dumas ou foi com o Suano? mais idade. Comigo. Eu não falei que eu ia colar deles, eu falei que eu colo numa prova e me torno aí, né, especialista. Nossa, mas é verdade, quando eu falei. Já não, pensou a jamais. cena do Suano? Não, jamais. A gente fazia o último programa aqui, tirava uma foto contigo e falou, pô, Jamais. eu fui com ele, Preciso. gente boa demais no dia do enterro. Eu só preciso encerrar, mas eu preciso fazer uma fofoca agora. Dumas, antes de você chegar, a Cabral falou que você podia ser o cantor da nossa banda que a gente quer montar aqui na BMC, porque a gente só tem pessoas que sabem tocar instrumentos, mas não tinha ninguém pra cantar. Aí ele falou que você era especialista em... Fala, Nelson Cabral. Gonçalves. Agora você defende. Mas é uma brincadeira. Ele é especialista em perla. Nelson Gonçalves. Ele é especialista Aí tá em ele perla. lá. Quero ver ele Nelson cantar Gonçalves e Fernando Calbi. também. E a pessoa que cantando Conceição. Quero ver você cantar Chiquitita também. Esse não é Nelson Gonçalves, Galbi, esse. Você falou Galbi? Esse é o Calbi. Então, Calbi, Conceição Calbi, e Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves é a volta do boêmio. Ah, já meu pensou? Deus, só você. Ele canta Perla também. É, bem a cara do Cabral mesmo, né? Sei. Tá bom, a gente vai armar ainda aí uma banda aqui, a gente vai ver o dote, lembrei, hein, o dote de cantor aqui do Dumas, vamos ver o repertório. A gente conhece as pessoas pelos repertórios que elas escutam, tá? Estão brigando comigo, gente, eu preciso ir embora. Beijo pra vocês, quero agradecer. Tá fazendo mil tão sinais ali, alucinados aqui atrás da câmera, eu tô deixando o povo enlouquecido aqui, porque já são 1h06. Obrigada, não tem muito o que falar, só agradecer realmente pela grande aula de hoje. Suano, um prazer sempre recebê-lo, Dumas também. Cabral, eu nem vou me despedir. Ele tá aqui de volta. Daqui a pouco. 2 horas eu tô aí. 2 Não sei horas nem se eu você vou tá de mudar, só vou mudar de cadeira porque a Gabriel vai sentar aqui. Tá bom, então. Combinado. Gente, obrigada. Valeu. Até mais. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Bom, obrigada pela audiência de vocês. Continue aqui acompanhando a nossa programação da BMC. Deixa eu só passar aqui o meu TP, que eu não lembro agora quem é que vem agora. O pessoal vai ter que me soprar aqui, porque meu TP não estava na ordem. Mas acho que é Portfólio Global, é isso? Portfólio Global, então ficam agora com o Felipe Nascimento, o Gani. Conversaram sobre reindustrialização do Ocidente. Aí, ó, tema bom, hein, que a gente estava falando agora há pouco. Com Alexandre Cruz, da Atmosfera. Fica então aqui o convite para vocês continuarem acompanhando a nossa programação. Até amanhã. Tchau, tchau.